Um fundo imobiliário que está dando o que falar nas últimas semanas é o tal do FII Fazendeiro. E ele ficou conhecido por esse nome porque ele investe em, adivinha só, fazendas. E por mais que esse tipo de investimento seja bastante comum no mercado lá fora, como por exemplo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, esse fundo imobiliário de agora, o Reza Terrax, é o primeiro desse segmento aqui no Brasil. E como você deve saber, o agronegócio brasileiro é extremamente desenvolvido e popular. E justamente por isso, esse fundo acabou assim chamando tanta atenção das pessoas. E se você quer entender como esse fundo imobiliário funciona, com uma análise bem completa para saber se vale ou não a pena você entrar no IPO dele, fica comigo nesse vídeo e já aproveita para dar aquela força pro canal, deixando seu like aqui embaixo e se inscrevendo se você ainda não for inscrito. E agora vamos comigo lá para a tela do meu computador para a gente de fato ir ao que interessa, a análise desse fundo. Então agora que a gente já está aqui na tela do meu computador, vamos partir para a nossa análise do FII Reza Terrax, código RZRT11. E antes de eu te explicar exatamente como que funciona esse fundo, responde para mim aqui embaixo nos comentários. Você acha que é interessante investir em fazendas, em terras agrícolas? Você acha que isso seria um bom investimento para a sua carteira? Então esse fundo está fazendo seu IPO agora, nesse mês de setembro de 2020, com uma emissão de 750 milhões de reais. Ele é gerido pela Risa, que é uma gestora jovem, foi criada em outubro de 2019, mas tem um time de gestores, um time de executivos bastante experiente. A gente já vai falar deles daqui a alguns segundinhos. E o tipo desse fundo é um fundo de tijolos, mais especificamente um fundo de fazendas, como eu já adiantei para você, você já vai entender exatamente como que funciona a operação desse fundo daqui a pouquinho, aguenta aí. Então vamos lá, esses daqui são os caras principais que vão ter influência na gestão do FII Reza Terrax. Então o Daniel Lemos, esse cara aqui da esquerda, ele é o CEO da Risa, dessa gestora, e ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele começou a carreira dele no Banco Pactual em 2000, na área de renda fixa, onde ele ficou até 2007. Depois de lá, ele passou pela Mauá, pela Secular Investimentos e pela Octante Capital. Depois de tudo isso, ele foi ser gestor de renda fixa no Credit Suisse Hedging Grifo, o CSHG, e em 2012 ele entrou na XP Investimentos, ficando lá até janeiro de 2019. E lá ele foi CEO, diretor de produtos, tecnologia e renda fixa. Então o cara tem um currículo aí bem extenso e essa é a principal pessoa da Risa. Só que agora vamos entrar nos caras que efetivamente vão participar bastante da gestão desse fundo imobiliário. Começando pelo gestor principal, o Paulo Prado, esse cara que está aqui. Ele tem 10 anos de experiência aí no agronegócio, começou a carreira dele lá na Citrosuco em 2011 e entre 2012 e 2016 ele atuou como gerente de relacionamento no Banco Pan e no Banco Bocom BBM. A partir de 2016, ele foi head regional de agronegócio no Itaú BBA, responsável pela gestão comercial e atendimento dos grandes produtores rurais e agroindústrias nas regiões Norte e Nordeste, nos estados de Goiás e Minas Gerais. E agora os dois principais analistas que vão participar bastante também da gestão desse fundo imobiliário, temos o Gustavo Germano, meu xará, e o Gabriel Machado. E ambos trabalharam com o Paulo Prado lá no Itaú BBA e também já têm aí bastante experiência no mercado. E basicamente essas são as principais pessoas que vão estar lá no dia a dia desse novo fundo imobiliário, do Reza Terrax. Então continuando aqui, falando um pouco sobre essa oferta, essa primeira emissão do fundo. Vai ter uma captação de 750 milhões, sendo que o fundo vai ter uma cota inicial de R$100, 95,97 de valor base, mais R$4,03 de custos. E o coordenador líder dessa oferta vai ser a XP. O período de reserva, então ainda estamos dentro desse período na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, é do dia 14/9 até o dia 28 de setembro, do mês 9 também. E a aplicação mínima por investidor é de 250 cotas, sendo que isso dá então R$25 mil. Falando um pouquinho mais sobre o fundo agora, a administração dele é do Banco Plural e a gestão, como eu já falei, é da Risa. E agora quanto aos custos dele, taxa de administração e gestão também, junto.
1,25% sobre o patrimônio e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Esse é um fundo um pouco mais caro do que a média, né, dado essa taxa de administração e essa taxa de performance. Só que, porém, por ele não ser aí um fundo imobiliário convencional, eu particularmente até entendo que o benchmark dele para essa taxa de performance não seja o IFIX e seja assim um retorno absoluto. Na minha opinião, seria ideal que fosse IPCA mais alguma coisa. Mas beleza, né? Assim, é aceitável até. Poderia ser melhor, mas se eles entregarem tudo que eles estão prometendo, que você já vai entender o que é, até que ainda pode ser um investimento que faça sentido. E se você é uma pessoa que gosta de investir em fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição um relatório totalmente gratuito sobre esse cenário de fundos imobiliários no ambiente pós-pandemia. Para onde será que vai esse mercado? O que será que vai acontecer daqui para frente? Será que fundos imobiliários ainda são um bom investimento? Será que agora a gente não deveria mais investir? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, é só você baixar no primeiro link da descrição. Lembrando, é totalmente gratuito, tá? Um relatório da Levante, que é parceira nossa aqui do canal. Mas vamos lá, por que você deveria investir em terras, né? Por que isso é um bom investimento? Essa pandemia de 2020 mostrou que o agronegócio é um setor extremamente resiliente em crises, porque é um setor exportador majoritariamente, então ele se beneficia da alta do dólar que tende a acontecer em crises aqui no Brasil, que é um país emergente, e os produtos que são derivados do agronegócio são coisas aí que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa se alimentar, por exemplo. Inclusive, essa demanda por alimentos é crescente, né? Ela foi crescente nas últimas décadas e tudo indica que vai continuar assim, afinal, a população não para de crescer, então quanto mais pessoas, mais alimentos vão ser necessários para manter essas pessoas, né? E o Brasil ele tem condições extremamente favoráveis para o agronegócio. A gente tem terras férteis, tem um clima favorável, tem boas condições de solo, tem uma baixa incidência de desastres naturais, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de furacão, tem queimada, essas coisas. Então, com tudo isso, a gente é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Então, o agronegócio aí é um dos fortes do Brasil. E aqui eu trouxe agora falando um pouquinho mais sobre terras agrícolas de uma perspectiva de investimento lá nos Estados Unidos, que tem um histórico muito maior do que a gente nesse ponto. Então, ó, desde 1990 tem aqui terras agrícolas, que é essa linha laranja, bonds AAA, que são títulos de renda fixa dos mais seguros possíveis, tem essa linha cinza aqui no meio, bonds do governo americano, que seriam os títulos públicos, essa linha marrom, o S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos, essa linha cinza claro aqui, ó. Aí, essa linha amarelinha clara é o CDS americano, que é o risco dos Estados Unidos, e o Real Estate comercial, essa linha cinza mais clara aqui. Então dá para ver aqui que terras agrícolas se mostrou ser um investimento extremamente bom, né? Inclusive um dos melhores investimentos nos últimos 30 anos lá nos Estados Unidos. Ponto extremamente positivo. Quando a gente olha aqui também um gráfico de retorno versus volatilidade dos ativos. Então aqui no eixo Y, né, na barrinha para cima, está a taxa de crescimento médio anual, que é basicamente o retorno do ativo, enquanto aqui no eixo X, na barra horizontal, está a volatilidade. Então quanto mais para esquerda e quanto mais para cima, melhor. As terras agrícolas estão aqui, ó. Ótima relação risco-retorno nesse tipo de investimento. Outra coisa, preço das terras agrícolas nos Estados Unidos em comparação com a inflação. Então aqui essa linha mais escura é o valor nominal das fazendas e essa linha laranja é esse valor das fazendas, só que ajustado pela inflação. Então dá para ver aí que é um investimento que consegue te proteger da inflação no longo prazo. Mas vamos lá, né? Porque realmente importa como que esse fundo imobiliário vai ganhar dinheiro. No que você vai estar investindo se você comprar cotas do FII Reza Terrax. Você vai estar basicamente financiando produtores rurais. E como que é feito esse financiamento? O fundo ele vai comprar terras desses produtores e vai arrendar de volta para eles. Então o que é arrendar, né? Basicamente o fundo vai alugar as terras que ele comprou do produtor para o próprio produtor. E por que o produtor ia querer isso? Porque assim, como ele está comprando essa terra do produtor, esse cara vai ter uma entrada de caixa lá no negócio dele e vai poder continuar expandindo o seu negócio. Ou às vezes ele não conseguiu uma boa taxa lá nos bancos, ele não conseguiu um empréstimo legal nos bancos que faça sentido para ele. Esse financiamento do fundo imobiliário vai ser um crédito muito mais barato para o produtor, né, para o fazendeiro. E para o fundo, no curto prazo, ele vai ter a receita dos dividendos e no longo prazo ele vai ter a valorização das terras.
Então, basicamente, o que vai acontecer é assim: o produtor precisa de dinheiro e não consegue com bancos, ou não quer usar tudo que ele tem de dinheiro no momento para expandir o seu negócio, para comprar mais terra. Então, a RISA vai lá, compra essa terra, arrenda para o produtor por 6% ao ano e depois, no final do contrato, ela vai revender essa terra para o próprio produtor por um valor corrigido em 6% ao ano. Ou seja, no fim das contas, o fundo vai receber 6% desses dividendos aqui do arrendamento, mais 6% corrigido, né, do valor da terra, que daria um total de 12% ao ano, então, de rentabilidade para esse fundo imobiliário. E um ponto que eu quero esclarecer aqui antes que alguém se confunda: a diferença entre o RZRT11, que é esse FII, e um CRI, um CRA, por exemplo, que é um título de renda fixa. No caso dos títulos, se tiver um default, o que é esse default, né? É quando a pessoa não paga, quando deu calote. O default é basicamente um calote. Então, se você está falando do título de renda fixa, você precisa executar a garantia desse título, o que pode ser uma dor de cabeça grande, pode demorar, então é um negócio um pouco mais chatinho. No caso do fundo não, tá? Ele já vai iniciar a operação, já começa o contrato sendo dono da terra, porque afinal ele foi lá e comprou do fazendeiro. Então você não vai ter esse risco de executar a garantia, tá? É uma dor de cabeça a menos, é um negócio já um pouco mais seguro do que um CRI, por exemplo. Quais são os riscos então desse investimento? Liquidez das terras na venda, ou seja, lá no final do contrato, se o fazendeiro não conseguir recomprar a terra dele por qualquer motivo, o fundo vai precisar vender elas no mercado. E aí pode ter algum problema de liquidez, né? Pode ser difícil vender. Só que é um negócio muito complicado da gente ponderar agora, mas eu particularmente não acho que seja assim tão perigoso. Um ponto importante aqui de atenção: a inflação pode subir demais durante o contrato, a ponto de os 6% que o fundo vai receber não serem o suficientes, não ser uma rentabilidade boa. Mas nesse caso, o regulamento do fundo já prevê, né, já permite que o gestor faça operações de hedge para se proteger no mercado. Então ele pode fazer outras operações para tirar esse risco da inflação. E um outro ponto de atenção aqui nesse caso é a inadimplência dos produtores. Só que, como eu já falei, o fundo vai ser o dono da terra. Então, no pior dos casos, ele vai simplesmente ficar com a propriedade. E aqui tem um estudo de viabilidade que a própria RISA fez, que está lá no prospecto da oferta desse fundo. Então aqui eles estão fazendo uma estimativa, né, de como seria a receita e as despesas desse fundo nos primeiros 10 anos de vida. E aqui o que eu queria ressaltar para vocês é que no ano 1 eles estimam um dividend yield de 6,10%, e isso vai aumentando até que no ano 6 chega a 10% e no ano 10 chega a 10,23%. Lembrando que isso é apenas um estudo feito pela própria gestora, tá? Não é uma garantia de jeito nenhum. E qual que é a minha análise, né? Qual que é a minha conclusão sobre esse fundo? Na teoria, é um negócio excelente. Só que, como eu já disse aqui algumas vezes, eu não gosto de entrar em IPOs. O risco de execução quando você está comprando no D0, né, no início do negócio, é muito grande, na minha opinião. De qualquer forma, a operação me parece muito interessante e eu vejo nesse fundo imobiliário um ótimo ativo para a gente diversificar a nossa carteira. E a minha nota para ele foi um 7 aí numa escala de 1 a 10. Ou seja, então não vou participar dessa reserva, mas se tudo correr bem aí nos primeiros meses, é bem provável que eu adicione esse fundo na minha carteira daqui a algum tempo. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse fundo imobiliário, que nota que você ia dar para ele se você tivesse que dar uma nota aí de 1 a 10. Manda aqui nos comentários para eu saber. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer, a entender um pouco melhor o que de acho é esse fundo fazendeiro. E se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também está interessado, também investe em fundos imobiliários, e de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.